Em entrevista concedida ao portal Metrópolis, o general Mourão, vice-presidente da República e senador eleito para a legislatura que se inicia em 2023, manifestou a necessidade de o Senado reagir a interferências indevidas, ilegalidades, violações de direitos fundamentais e atos tirânicos por parte de ministros do STF. O oficial ressaltou a ocorrência de invasões a atribuições de outros poderes, atos esses que estariam minando a harmonia prevista pela Constituição Federal e a separação de competências. O princípio de harmonia e equilíbrio entre os poderes não está sendo respeitado. Ele é invadido em searas que pertencem ao Executivo, ora pelo Legislativo, ora pelo Judiciário. É invadido em coisas que o Legislativo deveria resolver, e aí o Judiciário resolve, muitas vezes até instado pelos próprios partidos políticos, que perdem uma votação dentro do Congresso e aí acionam o Judiciário, que termina por interferir em algo em que ele não deveria interferir. Dentro do Senado, nós temos que debater esse assunto de modo que a gente coloque novos limites e consiga restabelecer esse equilíbrio e essa harmonia entre os poderes. Mourão sugeriu: os limites hoje que a gente pode pensar é que os ministros do STF têm um mandato. O camarada entra com 40 e poucos anos de idade, vai ficar 30 anos como ministro? É muito tempo. No que concerne ao impeachment de ministros do STF, o vice-presidente argumentou: o impeachment teria que estar baseado em fatos bem concretos, então não podem ser apenas indícios. Isso é um processo de julgamento, mas o Senado não pode se omitir se julgar que tem que fazer. Dessa forma, Mourão foi enfático ao apontar o elemento antidemocrático de uma autoridade que não foi eleita, mas sim indicada, tomando decisões que violam a soberania popular. Uma pessoa que não foi eleita para nada toma uma decisão e fica por isso mesmo. Óbvio que se fala muito na questão do comportamento, da forma como os ministros têm atuado, aí entra a questão de impeachment. Então, são coisas que a gente tem que colocar limite, de modo que haja uma separação muito clara entre aquilo que é público e o que é privado. Por meio das redes sociais, Mourão também fez uma severa crítica ao ministro Gilmar Mendes, bem como a alterações na legislação brasileira, recentemente patrocinadas pelo PT e por seus aliados. A decisão do ministro Gilmar Mendes, excluindo o Bolsa Família do teto de gastos, é mais uma clara interferência no equilíbrio entre os poderes, buscando reduzir a pressão da votação da PEC da transição, ao mesmo tempo em que ignora qualquer preocupação com o equilíbrio fiscal. A alteração na lei das estatais fere o ingresso do Brasil na OCDE. É o começo do fim. O parlamentar eleito defendeu ainda as manifestações realizadas de forma pacífica. O clamor das manifestações a que assistimos, desde a proclamação do resultado das urnas, é legítimo, por mais que muitos tenham tentado classificá-lo de antidemocrático. Ele criticou, ademais, a visão econômica apregoada por Lula. O futuro governo deseja aumentar o gasto para depois rever a regra fiscal. Puro negacionismo econômico, cujo resultado será aumento da dívida, da inflação e desvalorização do real, penalizando o povo. Em uma carta de compromissos divulgada ao povo brasileiro, o vice-presidente achurou a necessidade de acabar com as decisões monocráticas e a criação de mandatos para os ministros, recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu lugar constitucional, extinção dos inquéritos políticos e legais do STF e anistia aos punidos injustamente, apoio ao impeachment de juízes que abusam de sua autoridade. A carta apresenta 10 pontos. 1. Economia forte. Apoio à política econômica do ministro Paulo Guedes, com a redução de impostos e o fim do imposto sobre produtos industrializados. Continuidade na redução da inflação e baixa nas taxas de desemprego. Defesa da liberdade econômica, da modernização e melhoria dos serviços públicos. 2. Saúde para os gaúchos. Garantia da manutenção do Sistema Único de Saúde e valorização dos seus profissionais. 3. Qualidade na educação.
ampliação das escolas cívico-militares, valorização da cultura e do meio artístico, escolas em tempo integral e a continuidade da plataforma digital de apoio aos professores na retomada do pós-pandemia. 4. Poder para o agro. Infraestrutura, tecnologia e crédito para quem trabalha no campo. Agro forte é o Rio Grande forte. Empregos para os gaúchos e comida barata na mesa. 5. Infraestrutura modernizada. Ampliação e modernização da infraestrutura para integrar o Rio Grande do Sul ao Brasil e aos países vizinhos com novas estradas, hidrovias, ferrovias e aeroportos. Logística moderna e transporte barato significam mais produtos e comida na mesa do consumidor. 6. Garantia de segurança. Valorização dos profissionais na área da segurança, mais investimentos em tecnologia e equipamento das polícias, liberdade à posse de armas para o cidadão de bem que preenche os requisitos legais para a legítima defesa. 7. Reforma política. Lutar pela redução e racionalização dos partidos. Aprovação da lei do recall para retirar o mandato de políticos que não cumprem seus compromissos eleitorais. Defesa do voto distrital para baratear campanhas eleitorais e aproximar o eleitor dos eleitos. 8. Reforma no STF. Acabar com as decisões monocráticas e criação de mandatos para os ministros. Recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu lugar constitucional. Extinção dos inquéritos políticos ilegais do STF e anistia aos punidos injustamente. Apoio ao impeachment de juízes que abusam de sua autoridade. 9. Reformas tributária e administrativa. Apoio à reforma do imposto de renda proposta pelo ministro Paulo Guedes. Redução de impostos igual para todos e fim nas isenções seletivas para empresas que não dão retorno à sociedade. Ampliação da digitalização dos serviços públicos. Incentivo ao funcionalismo baseados na meritocracia. 10. Defesa da família, da propriedade privada e da liberdade religiosa. Todo cidadão de bem deve ter sua liberdade e seus direitos garantidos. O oficial também publicou anteriormente uma mensagem rechaçando o movimento comunista, abordando traidores da pátria e garantindo: eles que venham não passarão. O general asseverou: na data de hoje, em 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira apunhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham não passarão. Recentemente, em entrevista a Pedro Albuquerque e Murilo de Aragão, o general apontou os planos autoritários de Lula e explicou sua aversão às ideologias de esquerda. Eu sou oposição ao Lula, não sou oposição ao Brasil. O PT, enquanto esteve na oposição, fez oposição ao governo e ao país. Se você olhar a trajetória do Partido dos Trabalhadores, quando houve a eleição indireta do Tancredo Neves, os 3 deputados deles que votaram foram expulsos do partido. Em 1988, votaram contra a Constituição. Sabotaram o Plano Real. É um partido que sempre jogou contra o país, para satisfazer e buscar os seus interesses políticos. Jamais vou fazer uma coisa dessas. Ademais, Mourão criticou declarações realizadas por petistas e aliados durante a campanha eleitoral. Em uma entrevista, o Flávio Dino dizendo que vai pagar as pensões acima da inflação, aumentar investimentos em infraestrutura. De onde ele vai tirar dinheiro para isso? Ele desconhece a realidade orçamentária e fiscal do Brasil para dizer uma coisa dessa. Quando você tem um presidente da República em que a promessa é dar picanha e cerveja, é porque não tem mais nada para prometer. Fala de privatização, a questão trabalhista. Ele está com a cabeça no século XIX e o olho está em Getúlio. Não entende as relações trabalhistas modernas, como o mundo está girando hoje. Quer voltar ao passado, sem compreender o que está acontecendo em volta da gente. Vivemos uma crise múltipla, inflação nos Estados Unidos, crise energética na Europa Ocidental, a China com a questão do Covid-0 diminuindo o crescimento. Ele não pode aplicar as políticas que aplicou no governo dele. No primeiro mandato, ele jogou by the book.
No segundo, sobrevivendo à crise do mensalão, ele achou que podia botar o esquema PT, que culminou com a famosa nova matriz econômica da Dilma, onde gasto é vida. No ensejo, o general lecionou: as pessoas têm que entender, governo não fabrica dinheiro. Pode até fabricá-la na Casa da Moeda. Governo toma dinheiro da gente e tem de devolver em forma de segurança, de educação, de saúde. Não é simples. Temos de sempre buscar o equilíbrio. Se sairmos do equilíbrio, não temos futuro. Entramos em um ciclo pesado de endividamento. Tem que jogar dentro daquilo que é mais sadio para manter as contas públicas equilibradas e aumentar a produtividade. Além disso, Mourão fez severas críticas à Rede Globo e alertou sobre Lula. A Rede Globo trabalhou intensamente pela eleição do Lula e não esconde isso aí. Nem o Carlos Lacerda conseguiria fazer um massacre tão grande como a Globo tem feito em cima da gente. Óbvio que temos a nossa parcela de culpa. Sobre a regulamentação da mídia, o sonho do PT é o regime chinês. Não adianta querer dourar a pílula. Eles sonham com o regime chinês. O próprio Lula já declarou isso aí. Ele queria ser o Xi Jinping, com o Congresso se reunindo a cada 4 anos para chancelar. Em outra ocasião, reagiu a novas condutas de Alexandre de Moraes, ministro do STF, qualificando as ações do ministro como ápice do autoritarismo. Conforme o senador eleito, as investidas de Alexandre de Moraes ferem de morte o Pacto Federativo, de maneira que o Brasil ruma para um precipício. Mourão asseverou: vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada em função da questão das urnas eletrônicas e da questão das ações contundentes e exacerbadas do TSE. O recente recurso do PL, protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar, mais uma vez, por intermédio de uma multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. Some-se a este estado de coisas a foto do presidente do TSE, ladeado por alguns comandantes das PMs, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto Federativo. Hoje rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento dentro dos ditames democráticos e restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. Anteriormente, o general manifestou-se sobre o convite feito pelo ministro Alexandre de Moraes aos comandantes das polícias militares de todos os estados para uma reunião com ele. O general alertou: vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação do Pacto Federativo perpetrada pela mais alta instância do Judiciário. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira monocrática, atacando a autonomia federativa. Nessa direção, confundem erroneamente ordens direcionadas às ações das PMs e DETRANs, violando o Pacto Federativo, situação que materializa um estado de exceção em vigor, fruto da extrapolação do Estado de Direito. Em entrevista em Portugal, o vice-presidente retrucou um jornalista e defendeu o caráter democrático de manifestações pacíficas. Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é coisa que vocês da imprensa estão colocando. Isso é uma manifestação de gente no Brasil, é uma questão interna nossa, que não se conformou com o processo, que considera que o processo é viciado. Essas pessoas não estão na rua de forma desordeira, estão num processo de, vamos dizer assim, numa catarse coletiva, no sentido de aceitar algo que eles consideram que não foi correto. E o tempo é o senhor da razão. Dessa maneira, Mourão aferiu: o que eu considero muito claramente é que o árbitro desse jogo, o Tribunal Eleitoral, foi parcial ao longo desse jogo. Isso é o que eu considero. Em entrevista concedida no final de outubro à TC Investimentos, o general Hamilton Mourão fez uma explanação a respeito da insegurança jurídica e da violação aos direitos fundamentais no Brasil.
O general fez severas críticas ao STF, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, e enfatizou a necessidade de o Legislativo, na figura do Senado Federal, reagir a arbitrariedades e ilegalidades, inclusive com um processo de impeachment, o que o senador qualificou como um aspecto mais rigoroso. Nesta atuada, o oficial assestou como ministros estão agindo de maneira parcial, sem boa-fé e sem respeito ao devido processo legal. Neste contexto, Mourão abriu o jogo a respeito de como muitos senadores são reféns de ministros do STF em razão de pastinhas, isto é, processos e inquéritos contra tais parlamentares. Há uma disfuncionalidade no sistema jurídico em minha visão. Um sistema jurídico, para ser eficiente, vamos falar de 2 pressupostos. Um deles é que a lei seja fácil e compreendida por todos. Como a lei vem sendo interpretada de acordo com a vontade do freguês, a gente perde essa característica e vive em uma insegurança. Também, um magistrado tem que agir de boa fé, e os magistrados não estão agindo de boa fé. Esse desequilíbrio tem que ser consertado pelo sistema de freios e contrapesos. O Congresso Nacional é responsável por isso. Lamentavelmente, dentro do Senado existia, ou existe ainda, uma parcela que não pode se manifestar contra a Suprema Corte. O cara tem uma pastinha lá dentro da Suprema Corte. Se ele falar alguma coisa, o sujeito do STF vai levantar a pastinha dele e ele vai ficar quieto. Agora, na minha visão, estão chegando um grupo que não deve nada para ninguém. É o momento da gente corrigir esse papel que o judiciário vem tendo, o que é fundamental para a saúde do sistema democrático do nosso país. O general propôs ainda uma mudança no sistema no que tange ao período do mandato de ministros do STF, bem como em relação a decisões monocráticas. Acho que a gente tem que colocar mandato para ministros do STF. O cara ficar até os 75 anos é nomeado com 40, 45 anos de idade. Vai ficar 25, 30, 35 anos alguns. A questão de decisão monocrática. Um só homem ou mulher, a decisão refletindo sobre todo o país. Tem de ter a chancela de todo o Supremo Tribunal Federal para ter alguma qualidade. E tem o último aspecto, que considero mais rigoroso. Se houver indício claro de que há um crime de responsabilidade sendo executado por algum daqueles magistrados, que se faça o impeachment dele. Se pode fazer o impeachment do presidente da República, pode fazer também de um juiz da Suprema Corte. Vejo que o devido processo legal foi rompido com esse inquérito que o Alexandre de Moraes conduz desde 2020. Um inquérito que não tem prazo e não tem objeto. O Alexandre de Moraes é investigador, é denunciador, é julgador e é ofendido também. Isso é o que todo mundo gostaria de ter, não é? Ele manda prender quem ele quer e bem entende. Segundo o vice-presidente, o Brasil vive um contexto de guerra cultural. Essa onda veio dos Estados Unidos, a famosa guerra cultural. Nasce dos Estados Unidos. Se a gente olhar a história americana, entre o final da Guerra Civil e a metade dos anos 60, os 2 partidos, republicano e democrata, se entenderam perfeitamente sobre os grandes temas no país. A partir dos anos 60, quando se inicia o movimento dos direitos civis, há uma entrada de militantes no Partido Democrata com uma visão marxista da sociedade e começa a haver um choque entre os 2 partidos que culmina na eleição dos Trump em 2016. Os partidos não se entendem mais. O mesmo choque veio para o Brasil e isso se reflete nas decisões que a gente vê sendo tomadas. O Senado vai ter que fazer a sua parte, mas considero que o crime de responsabilidade é a solução mais dura de ser tomada. Outras decisões podem ser tomadas que darão um freio de arrumação entre os poderes. Pedro Albuquerque, CEO da TC Investimentos, comentou: "Hoje nem sei mais o que posso falar em mídias sociais. Está todo mundo com medo. O que a gente pode falar ou não pode falar? Vou ser banido ou não vou? É um nível de insegurança absolutamente brutal." Mourão respondeu proferindo também severas críticas contra a velha imprensa. Isso foi exacerbado ao máximo.
Um site usa fatos e tira uma conclusão com viés. Ah, não pode. Entra no pacote o desserviço que a grande imprensa vem prestando ao Brasil. A grande imprensa hoje vem se baseando no sensacionalismo, no consumismo e na tentativa de influir sobre a opinião política das pessoas de acordo com o que eles pensam, deixando de informar efetivamente sobre o que está acontecendo. É um processo, é a guerra cultural sendo travada aqui no Brasil. Nesta toada, o senador eleito também contextualizou. Um dos pressupostos do sistema democrático é o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. São 3 poderes, exatamente para que essa base esteja equilibrada. Se um poder está se sobressaindo em relação aos demais, ocorre um desequilíbrio e, a partir daí, há uma ameaça ao sistema como um todo. Isso não vem de hoje. Ao longo de anos, o executivo esteve envolvido em uma série de ocorrências policiais, o legislativo, parcela disso, também envolvido nisso. O judiciário teve alguns problemas, mas ficou de fora e passou a ter um protagonismo muito grande, e gostou desse protagonismo. Os magistrados da Suprema Corte passaram a ser reconhecidos na rua. Hoje não para o bem, mas na época do julgamento do Mensalão, era todo mundo aplaudido na rua. Hoje, andam meio escondidos. Milhões de brasileiros foram às ruas para pedir liberdade e o cumprimento da Constituição, com a garantia de direitos fundamentais que vêm sendo sistematicamente desrespeitados. O Brasil tem hoje presos políticos e parlamentares, jornais e sites censurados. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer valor pelo Pix através do QR Code que está visível na tela ou através do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org.